Estamos aqui presentes. Eu sou Eduardo Macário, superintendente de vigilância. Está aqui presente a doutora Rô, a consultora da OPAS. Ela vai se apresentar pessoalmente aqui. Aqui, do outro lado, aqui está a doutora Carmen. Cadê? Doutora Carmen Deusiovo, superintendente de planejamento aqui da Secretaria de Saúde. Então, acho que Carmen podia abrir rapidamente. Boa tarde a todos e todas. Eu vi também que o superintendente Losso estava antes, não sei se ainda continua, e deve ter alguém também representando, não sei se é o doutor Ramon, mas alguém também pela regulação. Então, nós chamamos a equipe da SES, porque nós temos o privilégio de contar hoje aqui com a doutora Rô, que é uma referência em conhecimento nesse enfrentamento na pandemia. E aqui nós temos a nossa equipe, né? Vigilância, atenção primária, regulação, urgência e emergência, que é a equipe que está discutindo algumas situações agora nesse momento, principalmente em relação ao processo de trabalho. Então, a melhoria dos processos, desde a atenção primária, a regulação, a urgência e emergência, hospitais pequenos, hospitais maiores. Eu sei que a vigilância também está construindo nota técnica, né? Então, a gente está aqui para ouvir muito, né? E tirar dúvidas dentro do que é possível, saber o que a gente pode melhorar. Então, esse é o intuito. E aí, eu acho que eu deixo para o doutor Eduardo coordenar, junto com a doutora Rô, né? E nós vamos aí organizar o fluxo de comunicação da melhor forma, porque a gente está aqui meio enjambrado, como a gente diz, né? Mas vamos lá. Então tá, pessoal. Antes de passar para a doutora Rô fazer as considerações iniciais dela, se apresentar, hoje nós estamos recebendo a doutora, a pedido da Secretaria de Saúde. Nós fizemos um comunicado para a OPAS para que prestasse esse apoio aqui para o Estado. Ela chega hoje, o intuito dela é passar por pelo menos 3 regiões de saúde. Hoje ela permanece aqui conosco para essa discussão com a regulação, atenção primária, vigilância. Amanhã ela vai diretamente para os hospitais, então ela vai, pela agenda, ela vai passar no Hospital Florianópolis e na Caridade, no Hospital Caridade, aqui em Florianópolis, e logo em seguida ela já vai para o sul do estado para visitar o hospital lá em Criciúma, no Hospital São José, fica à noite e no dia seguinte ela vai para Araranguá, para o Hospital Regional, depois ela vai para Balneário Camboriú, né? Para o Ruth Cardoso e depois para o Itajaí, para o Marieta. No dia seguinte ela vai para Joinville. Isso. Para o Rans e com a discussão lá também com a equipe, né, do município da UPA e eles estão aguardando. Isso, vai para o Rans e depois volta aqui para sair de Florianópolis. Então, ela vai ter um trabalho intenso, a gente vai contar com o apoio também das equipes das regionais de saúde, que ela não tem aqui ninguém da regional, não, né? Das regionais não, é só a equipe. A equipe das regionais estão aí presentes, então a gente vai contar com o apoio também durante a visita das equipes das regionais, também durante esse suporte, mas hoje a ideia realmente é conversar um pouco sobre os fluxos. A Rô vai contar um pouco da experiência que ela viveu, tanto lá em Manaus, na região norte, mas também a experiência que ela tem no dia a dia como médica, infectologista, responsável lá no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário lá da Universidade da USP, USP, né? Então, ela tem bastante experiência e acho que é o momento de vocês aproveitarem bastante para tirarem dúvidas, pedirem dicas. Ela é uma pessoa Ela, inclusive, esteve lá em Wuhan, né? É a pessoa que foi à frente, foi a primeira pessoa que teve contato com a situação. Ela, na época, era do Ministério da Saúde, ela foi lá em Wuhan, participou daquela operação... Como é que era o nome da operação? Operação Pátria Amada. A Operação Pátria Amada, e quando trouxe os primeiros brasileiros que foram repatriados lá de Wuhan, seria melhor se eles tivessem ficado, né? A gente brinca isso muito. Mas ela tem uma pessoa de bastante experiência, eu vou deixar ela falar, porque ela pode comentar um pouco mais, dizer o currículo e falar um pouco, deixar à disposição de vocês, tá bom?
Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradeço essa receptividade. É a segunda vez que eu retorno aqui a Santa Catarina. Ano passado estava aqui por causa da epidemia de febre amarela, né? E agora retorna de novo agora uma pandemia de Covid. Agradeço esse convite e o nosso objetivo da OPAS nessa atividade é muito mais cooperar com vocês, né? A gente trazer experiências de sucessos que a gente viu Brasil afora e tentar fazer algumas recomendações. Só para vocês terem uma ideia, eu estava comentando aqui com a doutora Carmen, a gente já visitou desde ano passado, principalmente a parte de julho, quase 11 estados Brasil afora. E nessa segunda onda, eu estive muito mais na região norte do Brasil do que propriamente em São Paulo, com tudo isso que aconteceu lá na região de Amazonas. Não, e é importante dizer, né, isso é uma coisa que até comentei já com o doutor Eduardo, que oxigênio provavelmente é só ponta de iceberg. A gente sabe que a assistência a essa doença não é só questão de oxigênio. E a gente sabe que, diferentemente da primeira onda, agora, nesse momento, a gente está país inteiro sofrendo os mesmos problemas. Como consequência, o que a gente viu na primeira onda, em que tinha uma diferença de epidemiologia regional, em que alguns estados estavam aumentando, outros já estavam caindo, infelizmente, esse não é o cenário atual. E como isso vai impactar em relação à assistência agora? A gente vai ter competição a nível nacional por insumos, de tal modo que, infelizmente, a gente já sabe que a produção provavelmente não vai conseguir atender a demanda. Segunda questão, que é maior dificuldade, a gente sabe que na primeira onda, os profissionais de saúde estavam animados, todo mundo quer ajudar. Agora não, todo mundo está em burnout. E para piorar, a gente estava contando em todas as categorias com os recém-formados. Mão de obra nova, fresquinha, jovem, que pode ajudar nesse processo. Só que para nossa, eu digo a palavra decepção, maior parte das faculdades, universidades, ano passado, tiraram seus ultimonistas da linha de frente. Então, a gente formou um monte de pessoas de todas as áreas da saúde que não sabem atender essa doença. Então, para quem já estava há um ano, vem aquela coisa que, de novo, tem que ensinar as pessoas novas a como atender uma pandemia. E junto com isso, ano passado, a gente tinha diversas iniciativas, principalmente de tanto pessoal física quanto pessoal jurídica, de doações. Doação financeira, doação de equipamentos. Agora não temos mais, afinal, a crise econômica atingiu todo mundo. Por isso, eu falo que eu não quero ser uma profeta da Apocalipse, mas eu preciso ser real e passar para vocês o que estamos vendo Brasil afora, para que todo mundo possa fazer um preparo. E aí, já então, entrando, o que a gente tem visto cenários em todo o país. Primeiro, acho que isso, não preciso nem dizer, a mídia já está dizendo o colapso que está acontecendo. Então, aquilo que Manaus conseguiu contar com outros estados de transferir os pacientes, infelizmente, isso agora acabou. Acho que vocês sabem, né, agora, final de semana, o secretário de Saúde de Mato Grosso pediu ajuda e ninguém consegue ajudar, afinal, todo mundo está com taxa de ocupação próxima a 100%. Por isso, a ideia dessa conversa é trazer para vocês experiência de sucesso que tiveram em outros municípios, outros estados, e vocês verem na realidade local de vocês o que dá para implantar, o que não dá. Então, essa é a ideia de ter essa conversa. Acho que primeiro é isso, daí eu posso já começar falando algumas coisas, ou se vocês querem me apresentar o cenário, que isso é importante para eu entender como cooperar com vocês. Então, se puder, eu prefiro entender um pouquinho em relação ao cenário que vocês se encontram, o que vocês têm de preparo, quais são os próximos passos que vocês planejaram, para que eu possa exatamente fazer recomendações em cima disso e aí tirar algumas dúvidas para poder apoiar vocês. Eduardo, vai falar do cenário epidemiológico? Eu falo um pouquinho da estrutura. Em relação ao cenário epidemiológico, acho que é só para a gente dar uma pincelada.
Nós estamos aqui com o estado todo em situação em vermelho, nós estamos em situação gravíssima, com um quadro bastante acelerado de transmissão em todas as regiões, com a ocupação máxima de leitos de UTI, com leitos clínicos ainda com disponibilidade, com o perfil sendo modificado. O perfil epidemiológico anterior eram de pessoas idosas e portadoras de comorbidade, como casos graves, e isso muito disseminado no estado todo, principalmente com a maior concentração na região da Grande Florianópolis, predominantemente. Hoje, o quadro é de casos disseminados e concentrados em todo o estado de Santa Catarina, principalmente na região oeste, em que você tem uma maior concentração agora de casos em pessoas mais jovens, e aí casos já graves e casos que demandam internações em leitos de UTI. Numa velocidade de transmissão muito grande. Nós temos cerca de 40 mil, quase 40 mil casos ativos. Vou pegar até o número de hoje para não ter dúvida. Hoje nós estamos com 98 óbitos nas últimas 24 horas. São os maiores números desde o início da pandemia. A gente sempre teve, em média, 30, 40 óbitos para menos. Hoje a gente está com 98, 100 óbitos nos últimos registros de óbitos em 24 horas. Nós temos casos ativos beirando os 40 mil, isso identificados, né? Fora os casos assintomáticos, que são assim, inumeráveis. Nós estamos com RT na base de 1,13, quer dizer, para cada um caso 13 infecta, desculpa, de cada 100 casos, 113 são infectados. Nós estamos com a letalidade tem aumentado bastante nas últimas semanas. Chama muita atenção as faixas etárias que estão sendo mais jovens. Você tem uma diminuição e quase uma redução bastante importante no número de idosos acima de 90 anos, até de 80 anos, que estão indo a óbito, e você começa a ter adultos jovens de 50 anos, de 40 a 59 anos indo a óbito nesse momento. E assim, as medidas de distanciamento social, elas foram mais efetivadas nas últimas semanas. No entanto, elas ainda são de pouca mobilização social, pouca adesão. Elas ocorreram principalmente nos finais de semana. Durante a semana, elas ocorrem mais à noite, que são interrompidas, praticamente estão todas interrompidas, mas a gente teve uma grande mobilização, uma movimentação durante os períodos de Réveillon, Carnaval, as férias aqui no litoral foram muito, teve um fluxo muito grande de pessoas, uma baixa aceitação do uso de máscaras em várias regiões, principalmente região litorânea, quase as pessoas não usam máscara, tirando algumas regiões. Então, regiões, principalmente aqui no centro, nas regiões centrais, mas você vai nas praias, nos balneários, nos interiores do estado, assim, o uso de máscaras era quase nenhum. Então, você teve muito pouca mobilização social da sociedade em relação a isso, e uma pressão muito grande para a reabertura e retorno às atividades normais nesses últimos meses. E o reflexo disso, e já com essas novas variantes que estão sendo identificadas, nós identificamos 17 casos de novas variantes no estado, principalmente a P1, mas alguns casos já da variante do Reino Unido, já 7 autóctones de transmissão dentro do estado, e aquele relatório da Fiocruz já demonstrou que mais de 60% dos resultados que foram feitos lá pela Fiocruz do Amazonas, naquela técnica do Felipe Naveca, demonstram que 60% são de novas variantes, né, de acordo com a técnica que foi realizada lá no estado. Ou seja, nós temos um quadro
um perfil epidemiológico muito parecido com aquele que foi identificado na região em toda a região norte, com uma alta taxa de transmissão, e com a baixa adesão às medidas de distanciamento social. A média aqui de Santa Catarina é um dos estados com a menor taxa de distanciamento, segundo a plataforma In Loco, na base dos 29%. Durante essas últimas semanas, chegou a 40%, 45%, 50% aos finais de semana. Teve um aumento maior na região oeste, principalmente porque houve medidas feitas pela gestores municipais de forma complementar para reduzir a circulação, medidas mais restritivas, mas ainda não é o ideal. A gente não chegou nem perto daquilo que foi em março do ano passado, quando teve os primeiros casos lá em Wuhan, na China, que aqui a gente alcançou 70% de redução de circulação, ou seja, a gente não passou de 45%, 50% no máximo em alguns dias, quando a chuva era aliada também, na questão final de semana e chuvas. Essa é a realidade epidemiológica aqui, com um quadro de aceleração, não tem perspectiva ainda, talvez alguns indícios empíricos que são vistos pelas unidades do Oeste de redução no número da procura das unidades, isso o próprio André e a Manuela viram, relatos das equipes que fazem o atendimento lá na região Oeste, de menor procura, mas filas ainda de pacientes graves procurando, aguardando leitos de UTI para atendimento. E a nossa perspectiva é que se houvesse uma adesão às medidas de distanciamento, o uso da máscara na faixa de 90% a 95%, talvez a gente veja uma tendência de estabilização nesse crescimento para um período daqui a 14 dias, por exemplo, que juntaria os 14 dias que passaram, mais os 14 dias para frente. Ou seja, a gente tem pelo menos ainda 15 dias de crescimento no número de casos ativos, no número de óbitos, se a tendência for de adesão às medidas de distanciamento por parte de toda a sociedade catarinense. O decreto de diminuição, ele fecha agora na próxima quinta-feira, que é um decreto menos restritivo, que teve 2 semanas fechadas, 2 finais de semana fechados e um final de semana, e 15 dias de diminuição de circulação, e de fechamento à noite, de proibição de boate, mas os bares estão abertos, funcionando normalmente durante a semana, só não final de semana. Ou seja, não teve muita restrição, só com alguns municípios que fizeram decretos próprios mesmo. Tá, então, assim, acho que assim, algumas coisas eu vou falar primeiro no aspecto epidemiológico, inclusive relacionado a esse vírus, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, então, assim, primeira questão, sobre essa variante P1, né? Se realmente a variante P1 é mais transmissível, a gente que está indo no campo, vendo a situação em relação à restrição de movimentos, restrição de atividades, a gente tem dúvida se realmente essa cepa é mais transmissível. Por quê? Primeiro, exatamente isso que o Dr. Eduardo acabou de dizer. Se a gente comparar a taxa de adesão a distanciamento da primeira onda e agora, a gente está vendo que agora é muito pior, e isso em todo o Brasil. Não é só aqui em Santa Catarina. E para a gente atribuir a transmissibilidade de um vírus ou não, a ser maior ou não, depende totalmente de ter mesmo comportamento social. Então, se o comportamento social piorou em relação às medidas de prevenção, seja uso de máscara, seja distanciamento, não dá para atribuir apenas ao vírus a sua transmissibilidade. Então, esse é o ponto que a gente está andando, está observando,
a dúvida sobre se realmente a transmissibilidade é maior. Por isso que merece estudos melhores para chegar a essa conclusão. Segundo ponto, sobre se esse vírus, essa linhagem aumentou ou não mudou ou não em relação ao comportamento clínico. A gente sabe, o Brasil todo está vacinando, principalmente os idosos. Então, menor proporção de idosos doentes, isso é por causa do vírus ou é a iniciativa da vacinação? E a gente sabe, sim, que uma dose, apesar de não conseguir oferecer uma proteção total, uma proteção boa, algum grau de proteção parcial tem. Não à toa que o Reino Unido mudou o intervalo de vacinação de AstraZeneca, né, em vez de ser baseado como foi feito no estudo de 30 dias, eles ampliaram para 90 dias. Porque viu-se, sim, com uma dose, você reduz o risco de doença grave. Então, para dizer que realmente é a cepa que mudou ou se já tem efeito da vacinação? Eu não sei como que foi aqui, como está sendo aqui em relação à cobertura vacinal na população alvo na faixa etária. Se isso ou não impactou nessa mudança em relação à proporção de idosos e proporção de jovens. E por que também isso influencia na proporção de jovens? Afinal, quem está se expondo mais são os jovens. Os idosos estão sendo vacinados e os jovens que não estão sendo vacinados estão se expondo mais. Então, afinal, qual é o denominador total de jovens doentes? A gente não sabe. Se o denominador aumentou pelo aumento de exposição, naturalmente, se respeitar a mesma proporção, o número de pessoas jovens vai ser maior, no sentido de número absoluto. Por isso, a gente também tem dúvida se realmente essa cepa mudou em relação à apresentação clínica, está pegando os jovens com maior intensidade. Junto com isso, vem a questão, mas está internando jovens com adoecimento mais precoce, internação mais precoce. Será que está internando mais precoce? Afinal, a gente não sabe em relação à data zero de infecção. E jovens têm mais reserva. Então, naturalmente, essa entidade de hipoxemia silenciosa que a gente observa nesta doença, provavelmente em pessoas jovens, isso deve ser mais importante, porque como tem reserva melhor, a pessoa não percebe que está mais hipoxêmico. Eu digo isso por mim. Eu tive Covid no começo do abril, mês de abril ano passado, quando São Paulo não tinha nem decreto de uso obrigatório de máscara, de lockdown, não tinha nada disso. Eu lembro que um dia, simplesmente eu estava dormindo mais que habitual, achei que por causa de mialgia, febre, e aí, quando eu acordei, todo mundo desesperado, falava, quando você está saturando? Para mim, eu estava respirando normal. Quando eu coloquei o oxímetro, eu estava saturando 91%, e eu não percebi. Então, as pessoas jovens provavelmente têm reserva melhor, naturalmente procura serviço de saúde mais tarde. E já que não sabe quando foi o momento zero de infecção, então até isso é difícil de dizer se realmente está internando mais precoce. Então, tem todos esses viés para fazer análise sobre qual o comportamento real dessa nova linhagem, dessa cepa P1. E isso acho que só conseguindo montar uma análise que inclui todas essas medidas, de adesão a distanciamento, de aglomeração, de adesão ao uso de máscaras, que a gente vai conseguir chegar a esta conclusão. Então, acho que em relação a essa linhagem, essa cepa, esse é um ponto importante. Segundo ponto, exatamente isso que o doutor Eduardo acabou de dizer. Qualquer medida, qualquer decreto em relação à restrição, ou o que for, a gente só vai sentir impacto mais ou menos 2 semanas depois. Isso para entrar num platô. Para cair, provavelmente vai demorar 4 semanas. Porque, exatamente, primeiro, parar de aumentar risco de transmissão, aumentar a transmissibilidade, para entrar no platô, e aí as pessoas começarem a ter alta, né? Porque nesse meio tempo, nessas 2 semanas, quem foi contaminado vai aos poucos apresentando o quadro clínico. Então, a gente entende que
qualquer medida, qualquer decreto, seja de restrição ou seja de abertura, vai sentir o impacto mais ou menos 2 semanas para atingir platô ou atingir nadir e mais 2 semanas para sentir o impacto no hospital. Então, não querendo assustar vocês, o que a gente tomar de decisão agora em relação às medidas para reduzir a infecção, a gente só vai sentir no comecinho de abril. Então, acho que isso é um ponto importante. Muito bem. Dito isso, aí vem em relação à parte de assistência. Primeiro ponto é, leito, na minha cabeça, a abertura de leito tem limite. Afinal, não tem como ficar abrindo leitos, né? Porque abrir leito não é só abrir leito. Isso inclui insumo, inclui recursos humanos, inclui todo o planejamento. Por isso que, então, vou começar a falar um pouquinho sobre a atenção primária. A gente percebeu que esta doença veio mostrar como a atenção primária é importante. É importante em que sentido? Primeiro, para exatamente detectar a hipoxemia silenciosa. Então, a atividade de atenção primária tem que envolver a detecção de hipoxemia silenciosa. Como fazer isso? Existem estratégias que a gente viu Brasil afora que deu muito sucesso. O doutor André me falou que vocês têm uma taxa de cobertura de atenção primária de aproximadamente 100%. Isso é ótimo, porque todo mundo, principalmente as pessoas que fazem parte do grupo de risco, precisa ser monitorado. Geralmente a gente recomenda, já que a gente ainda não sabe o comportamento dessa nova cepa, esse monitoramento começa a partir do 3º dia da doença. E aí, qual a ideia disso? Aí vem outro lado de, se a atenção primária tiver capacidade de formar atendimento domiciliar, e que essa equipe de atendimento domiciliar pode ter junto médico, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, isso vai fazer muita diferença. Por quê? Essa é uma das poucas doenças que responde tão bem à pronação e à ventilação não invasiva. Então, se logo no começo sentiu que o paciente está com sinais de hipoxemia silenciosa, mas clinicamente ainda bem, já para começar a introduzir essa estratégia de atendimento domiciliar, para reduzir a pressão sobre unidade de pronto atendimento. Isso é uma estratégia que a gente percebeu que faz muita diferença. Já aproveitando essa fala sobre atendimento domiciliar, outro papel que essa equipe consegue fazer de uma forma importante é na deshospitalização. Pacientes pós-Covid, aquele que está desmamando oxigênio, que está usando apenas 2, 3 litros de oxigênio, dá para continuar assistência em casa, desde que tenha um acompanhamento também da fisioterapia, da equipe médica. Eventualmente, se precisar ainda completar antibiótico, é o esquema de home care. Isso permite que você roda leitos clínicos. E por que eu estou falando leito clínico se a pressão está sobre leito hospitalar, leito de UTI? Porque provavelmente, se isso dá para ser realizado, a proporção em unidades hospitalares de leito de UTI e leito clínico dá para alterar. Grande parte, nesse momento, todos os locais fazem um planejamento mais ou menos de 1 leito de UTI para 2 leitos clínicos. Mas, se conseguir fazer uma boa assistência domiciliar, essa proporção pode mudar para 1 para 1,5. Paciente, se tem condição social de fazer assistência domiciliar junto com a equipe, seja do município, seja do estado, pode se beneficiar com isso. Mas isso não no sentido apenas de reduzir o leito clínico, mas sim abrir espaço para aumentar leito de UTI. Leito de UTI não dá para ser hospital de campanha. Leito de UTI tem que ser na estrutura hospitalar. Acho que todo mundo aqui sabe o quanto é arriscado deixar
leito de terapia intensiva em ambiente que não é de terapia intensiva. Mesmo que pegando leito de enfermaria, transformar em UTI, é muito mais seguro do que ficar numa UPA ou ficar no hospital de campanha. Então, uma das propostas é, se possível, aumentar a assistência domiciliar para poder ter a deshospitalização, para que esses leitos clínicos possam ser transformados em leito de UTI. Sobre aumento de leitos de UTI, conversei de manhã com o Dr. André, com o Dr. Eduardo, concentra o máximo possível em hospitais que já têm experiência. Isso facilita a organização de recursos humanos, facilita a distribuição de insumos e facilita a capacitação de novos profissionais. Por caso contrário, criar uma unidade nova em um hospital que nunca atendeu Covid ou teve pouca experiência, o risco de virar um depósito de paciente é enorme. Então, ideal é sempre abrir onde já teve experiência e tentar concentrar essas aberturas nos mesmos hospitais. Nem que distribua função de assistência não Covid para outro hospital. Então, a reorganização da atribuição de cada um. Então, isso é muito mais seguro, né? Agora, então, acho que assim, principal em relação à organização da estrutura é isso. Lógico, vocês têm que ver, isso é uma recomendação mesmo, onde está aumentando mais de acordo com macro-região. A gente sabe que essa doença, quando piora, piora subitamente. Por isso, se puder aumentar leito na própria macro-região, é melhor do que vir todo mundo para Florianópolis. Porque pode acontecer aquele paciente que, quando colocou no sistema de regulação, precisava de leito clínico, estava só com máscara de oxigênio. A hora que apareceu o leito e a hora que chega a ambulância, o paciente já mudou. Por isso, se der para ter essa distribuição de por macro-região, na ampliação de leito, sempre é mais desejável. E aí vem o outro lado, exatamente no lado da regulação. Precisa ter uma regra de atualização periódica sobre a situação do paciente se o leito demora mais de 24 horas para sair. Porque essa doença, 24 horas, pode ter mudado muito. Então, esse é o lado importantíssimo em relação à atualização de solicitação de leitos, né? Voltando um pouquinho sobre assistência domiciliar. É importante as equipes médicas daqui, as lideranças médicas, sentarem entre si e criar quais são os critérios que tem para deshospitalização, assim como se conseguir fazer assistência na fase precoce da doença, quais os critérios que pode ficar fazendo só assistência domiciliar e quais situações tem que ir para a UPA. Então, esse é o lado super importante. Agora, um pouquinho sobre a UPA. Eu não sei como que é o comportamento da população de Santa Catarina. A gente viu locais em que a população está muito bem orientado a quando procurar UBS e quando vai para a UPA. Também vimos locais que qualquer coisa, paciente procura UPA. De tal modo que UPA atende muito pacientes com classificação verde ou azul na classificação de Manchester. Então, isso é uma coisa que vale a pena conversar, padronizar, para não sobrecarregar UPAs em relação a casos que não precisa ser atendido na UPA. Porque agora, com esse aumento da demanda, com certeza vai aumentar o trabalho na UPA. Sempre me perguntam, é melhor ter UPA centralizado ou é melhor UPA descentralizado? Acho que isso depende. Depende principalmente da facilidade de acesso. Se você centralizar e a população não tem facilidade de acesso, cada vez mais vai chegar paciente mais grave. Mas, se você consegue um local que todo mundo tem fácil acesso, é melhor centralizar.
Por quê? Visando evitar infecção dentro da UPA. Porque muitas vezes o paciente chega, não tem, a estrutura não tem como fazer fluxo separado, e aí acaba tendo infecção dentro da própria unidade de assistência. Então, isso depende de vocês em relação a como que é a distribuição regional, como que é a facilidade de acesso para tomar esta decisão. Mas é importante dizer, se for UPA mista, tem que ter triagem na porta. Na porta, antes de abrir a ficha, para evitar que a sala de espera vire uma grande área de risco de transmissão da doença. Então, esta organização é fundamental, né? Então, esse é um lado que eu acho que vale a pena fazer sim, tá? Antes de falar outro ponto, eu vou comentar uma questão sobre conscientização da população, como sensibilizar a população. Quando eu fui para Mato Grosso do Sul, lá em Ponta Porã, o pessoal fez uma coisa que, por incrível que pareça, fez diferença. Quando vocês falam na mídia, fala no rádio, que Santa Catarina está com quantos casos, teve quantos óbitos. A maior parte da população vai sentir que isso é uma coisa do Estado e não é da minha vizinhança. Então, o que eles banners em todas as unidades básicas de saúde, informando esta UBS nas últimas 24 horas teve quantos casos novos e quantas pessoas desta UBS faleceram nas últimas 24 horas. Porque isso as pessoas percebem que está na vizinhança, não é estar lá em Floripa, não é estar lá em Blumenau, e sim está batendo no pescoço. Isso faz com que as pessoas sentem que a questão está próxima, então precisa, sim, também entrar nas medidas, aderir às medidas de prevenção. Uma coisa, infelizmente, eu digo infelizmente, depois de um ano de pandemia, a gente não tem uma lei que regulamenta em relação a respeitar a quarentena, respeitar isolamento, e muito menos você pode dizer o seu vizinho está com Covid, você fica vigiando se ele está ou não aderindo à quarentena. Então, isso, infelizmente, a gente não tem como fazer. Mas, se as pessoas sabem que a doença está no bairro, que seu vizinho está doente, naturalmente a pessoa se preserva mais. Então, esta dica de distribuir em cada UBS, ter sua estatística própria, é fundamental para a população entender que a doença está aqui, não é só em grandes centros. Tá? Então, esse é outro ponto que acho que ajuda na conscientização. Muito bem, agora falar um pouco sobre... Alguém tem alguma dúvida até esse ponto? A gente combinou que eles vão depois colocar no chat as perguntas. Tá bom. Até vi que tem algumas... Depois o Eduardo só abre e pergunta, mas pode continuar falando, daí depois pode ler as perguntas. Né? Perfeito. Então, eu vou continuar e no final a gente tirar as dúvidas todas, pode ser? Tá. Vocês estão ouvindo bem, né, gente? Tá. Beleza. Agora, uma questão importante sobre insumos, né? Como eu disse, oxigênio é só ponta de iceberg. A grande questão, Brasil, acho que todo mundo sabe, vocês sabem melhor do que eu, a gente tem quase um monopólio White Martin. O maior problema não é nem só, todo mundo acha que problema de oxigênio é uma questão que aconteceu lá em Amazonas, é questão de mau planejamento ou questão de logística. Pessoal, infelizmente, não é só isso. A gente está acostumado a ter uma certa forma de abastecimento periódico. Só que estamos falando de uma doença que o insumo mais importante é o oxigênio. Naturalmente, a capacidade de produção nacional não está conseguindo atender a capacidade de demanda nacional. A gente pode dizer que a quantidade de oxigênio que está sendo demandado, estamos superando mais do que quase 100% em relação à pré-pandemia. Por isso, uma coisa a gente está recomendando para todo mundo, isso inclui UPA, hospitais, seja hospital Covid, seja hospital não Covid, fazer uma revisão de toda a rede de oxigênio e toda a rede de ar comprimido.
Por que ar comprimido? Se ar comprimido estiver mal regulado, onde tem ventilador, vai puxar oxigênio. Então, naturalmente, você perde oxigênio pelo fato de ar comprimido estar mal regulado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, mesmo que você colocou tanque de oxigênio, que o Archimartin te fala, consegue abastecer, faça um cálculo de como está o seu consumo semanal, consumo mensal. E aí, pergunta para a empresa se eu tiver um aumento de 30% na taxa de consumo. Você vai ter que aumentar meu abastecimento. Você vai dar conta? É importante ter esse cálculo. Junto com isso, fazer uma avaliação nesse momento de qual frequência que você está abastecendo seu cilindro de oxigênio. Por quê? Porque cilindro de oxigênio, aí sim depende da empresa para fazer esse abastecimento. Se você aumentou esse consumo, a pergunta é, a empresa vai dar conta de abastecer? Não é nem só a quantidade, e sim o reabastecimento do cilindro de oxigênio. Por que estou dizendo isso? A gente vê em vários lugares que tem cilindro, mas as empresas não deram conta de abastecer, porque abastecimento passou a ser a cada 3 dias, e a empresa não tem caminhão para abastecer a cada 3 dias. Se isso vocês perceberem que pode acontecer, conversei agora há pouco com o Dr. André, com o Dr. Eduardo, alternativa, instale uma usina de oxigênio em cada macro-região e coloca uma peça que consegue alimentar o cilindro. Se eu não estiver errada, essa peça chama bufão. É uma peça que você coloca e aí você naturalmente, você sozinho consegue abastecer seu cilindro, sem depender tanto da empresa. Lógico, se tiver esse planejamento de colocar a usina, é fundamental avaliar capacidade de rede de energia elétrica, porque a usina depende totalmente da energia elétrica para a produção de oxigênio. E aí, falando dessa questão de oxigênio, acabei de falar para vocês, assistência domiciliar. Assistência domiciliar vai precisar de oxigênio também. Qual alternativa a gente encontrou para isso? Usar em casa concentrador de oxigênio. Concentrador de oxigênio é um equipamento portátil, feito para uso domiciliar, e que existem especificações que fornecem 3 litros, 5 litros ou 10 litros de oxigênio, numa pureza de 93 a 95% de concentração de oxigênio. Esse equipamento foi o que nos ajudou lá em Manaus a abrir o hospital de campanha. Manaus foi aberto quase 200 leitos clínicos só com concentrador de oxigênio. Então, isso é uma alternativa viável. Lógico, vocês têm que ver como ir atrás disso, mas a gente entende que seria uma alternativa ótima para assistência domiciliar. Mas aí, novamente, tem que ver se essa residência tem ou não tem rede de energia elétrica que suporta isso. Geralmente, equipamento vem com bateria e precisa garantir que tenha em relação a cuidados, a limpeza do equipamento. E aí, quando o paciente sai do oxigênio, dá para devolver e utilizar esse equipamento em outro paciente. Então, isso é uma estratégia viável também. Inclusive, em alguns municípios, a gente passou a recomendar, município que teve dificuldade de abastecimento de cilindro de oxigênio, passou a recomendar usar concentrado de oxigênio em unidades, em viatura de suporte básica de vida. Porque quem está com cateter de oxigênio, quem está usando até 10 litros de oxigênio, esse equipamento dá conta. Mas, lógico, e não pode ser transporte muito longa, né? Distância muito longa, porque a bateria tem que garantir que consegue ser reabastecido e dá para garantir a segurança do paciente, tá?
Então, em relação ao oxigênio, esse é o ponto. Agora, em relação a outros insumos. Em relação a outros insumos, a gente já sabe, bloqueador neuromuscular é o ponto que todo mundo está mais preocupado. E sim, a preocupação é pertinente. Até 3 semanas atrás, quase metade da produção nacional de atracúrio estava indo para Amazonas. Agora, a Amazonas acalma um pouquinho, mas agora está todo mundo competindo pelo atracúrio. A gente já sabe que o rocurônio já está com dificuldade, pancurônio também, e assim vai. Em relação aos sedativos, a gente já sabe que Propofol já está em escassez. Por isso, recomendo fortemente para quem está na gestão hospitalar fazer protocolos para uso racional. Uso racional em que sentido? Primeiro é não desperdiçar. Os médicos têm que mudar um pouquinho o seu hábito de prescrever. A gente costuma fazer aquela diluição padrão de midazolam. Nesse caso, muitas vezes está usando puro, mas o pessoal gosta de deixar preparado para durar toda a meia-vida. Por exemplo, o rocurônio tem meia-vida de 24 horas. Então, o pessoal prepara uma solução para durar 24 horas. O que acontece? Se o paciente é desbloqueado, se o paciente for a óbito, eu estou perdendo tudo aquilo que estava naquela solução. Então, mudar a forma de preparar as soluções para evitar o desperdício. Então, uso racional não é não usar, e sim evitar o desperdício. Mesma coisa, midazolam evita preparar a solução para durar 24 horas. Fentanil, a gente no hospital, por exemplo, pré-Covid, a gente só usava fentanil puro. Agora a gente está usando diluído exatamente para não ter desperdício. Então, é outra estratégia importante. E aí, já que estou falando de drogas de infusão contínua, já entrar na questão de bomba de infusão. Eu sei que está todo mundo com dificuldade de ter bomba de infusão. Eu não quero fazer vocês chorarem, mas agora está faltando equipe de bomba de infusão. E a gente sabe que isso está, porque está tendo uma competição enorme sobre esse produto. O que a gente está vendo como uma alternativa? Já que muitas drogas estamos usando a solução pura e sem diluição, dá para usar bomba de seringa. Bomba de seringa, você usa apenas a mesma seringa, uma seringa só, né? Você economiza a embalagem de soro e aí você consegue fazer ajuste e aí você garante que no máximo você tem lá preparado 20 ml. Então isso também já naturalmente evita o desperdício. Eu realmente recomendo, se vocês estão já pensando no aumento de leito, não tem bomba que ficou da onda passada, vai atrás disso. Porque as pessoas ainda não perceberam que essa possibilidade, só que assim como eu estou falando com vocês, onde eu estou passando, estou recomendando para os outros também. Então, vai ter aumento dessa procura no mercado também. Então, vale a pena você já ver isso para ser uma estratégia para drogas de infusão contínua. Agora, sobre antimicrobiano. Ceftriaxona, né? Essa pandemia existe o carimbo azitromicina ceftriaxona. Já está em falta estoque de ceftriaxona. Então, recomendo fortemente que vocês procurem alternativa. Uma possibilidade é cefotaxima, da mesma classe, na mesma geração, mesma cobertura. Então, é uma possibilidade. Lógico, tem profissionais que preferem usar levofloxacina. Eu, pessoalmente, não gosto muito de usar levofloxacina, que quinolonas é uma droga que a gente resguarda para tratamento de tuberculose. E tuberculose é endêmica no nosso país. Eu tenho muito receio de a gente estar queimando quinolonas e daqui a pouco a gente não vai ter droga para tratar a tuberculose.
Tá? Por isso eu estou... Agora, se vocês tiverem amoxiclavulanato EV, é ótimo, melhor ainda. Eu, pessoalmente, eu tenho uma preocupação enorme. 2020, 2022, provavelmente a gente vai tratar todas as meningites com meropenem e vancomicina, já que a gente está fazendo um uso tão indiscriminado de beta-lactâmico. E a gente vai criar uma resistência enorme de pneumococo a beta-lactâmico. Então, se der para usar, se tiver acesso a amoxiclavulanato, seria uma ótima opção. E eu sou da velha geração, eu adoro cloranfenicol. Então, é uma droga que tem ótima concentração pulmonar, sistema nervoso central, abdominal e tudo mais, né? E é uma droga super barata. Então, eu entendo que é uma outra estratégia que sim, dá para a gente ir atrás e ter como backup se falta antimicrobiano. A próxima droga, se eu falar, eu acho que vocês vão chorar, porque eu já chorei por causa disso. Finalmente, no contexto de tratamento da Covid, a gente encontrou duas estratégias que estão mudando, sim, o prognóstico dos pacientes. Uma delas é anticoagulação profilática em uma dose um pouco maior, aquela dose intermediária. Anticoagulação plena não tem evidência, mas uma dose maior de profilaxia sim tem evidência. Gente, está faltando no mercado internacional a enoxaparina e agora começou a faltar a heparina. Eu não sei dizer para vocês qual a alternativa, porque fundoparinox é caríssimo, né? As outras estratégias orais são caríssimas, então eu não sei dizer para vocês o que fazer. Mas eu acho que vocês têm que pensar entre vocês da equipe médica qual a melhor alternativa. E ter já esse preparo, porque senão daqui a pouco, mesmo a melhor alternativa vai acabar. Então, isso é uma questão, inclusive, a gente está recomendando, já que até agora tem evidência suficiente que mostra que anticoagulação plena, sem ter evidência forte de trombose, está fazendo mal, a gente está, inclusive a Sociedade Americana, acho que vocês devem saber, que recomendou suspender todos os estudos de anticoagulação plena, pela sua futilidade, assim como risco de sangramento. Então, eu acho que se uma droga que está com risco grande de acabar, sim, a gente tem que agora interromper qualquer estudo que está ainda em andamento sobre essa estratégia. Caso contrário, para aquilo que a gente já tem evidência, que é uma dose intermediária entre habitual de profilaxia e anticoagulação plena, nem isso a gente vai conseguir fazer, tá? E lógico, o corticoide. Sobre a dexametasona e prednisona, a gente sabe que a evidência melhor é para a dexametasona. Até onde eu sei, eu não ouvi falar do risco de desabastecimento de dexametasona, tá? Então, aparentemente, por enquanto, essa droga está segura. Muito bem, agora acho que de insumo principal é essa questão. Mas eu realmente recomendo para todo mundo já fazer uma avaliação de o que tem no estoque e planejar. Se tiver um aumento de 30% desse consumo, o que vai acontecer, quanto tempo vai durar. E vocês devem ter reparado por que estou falando o tempo todo em 30%. Por quê? Porque a gente sente, de acordo com a curva epidemiológica de vocês, agora no almoço eu consigo olhar melhor esses dados, vocês vão ter um aumento, vocês precisam aumentar 30% de leito de UTI. Talvez, por enquanto, aí depende da população, da adesão às medidas, para saber se precisa mais ou não. Aí que vem uma coisa que eu comentei com o doutor André, com o senhor secretário. As eletivas não Covid. A questão das eletivas não é só o leito. As eletivas estão competindo pelos mesmos insumos. Por isso, recomenda-se fortemente que as eletivas
que não representam risco de vida nos próximos 60 dias sejam interrompidas. Caso contrário, corre o risco, a gente não consegue atender nenhuma coisa, nem a outra coisa. Nem Covid, nem as eletivas. E muitas vezes as eletivas precisam pós-operatório UTI também. Então, a competição não é só leito, mas todo o insumo. E, infelizmente, as não eletivas, como trauma, AVC, infarto, continuam acontecendo. Então, nesse momento, tem que priorizar para as urgências não eletivas e, infelizmente, deixar de lado um pouco as eletivas. Então, essa é outra questão que acho que isso tem que incluir também hospitais privados. Afinal, hospitais privados têm os mesmos fornecedores de hospitais públicos. E junto com isso, sem dizer que tem competição por recursos humanos. Os privados também usam recursos humanos para tocar os seus serviços. Tipo, agora no Hospital das Clínicas em São Paulo, a gente tinha suspenso as eletivas, mantendo só as semi-eletivas. Semana passada, a gente teve que parar as semi-eletivas. Naturalmente, surge um monte de anestesistas que podem trabalhar na UTI. Então, são situações que se permite remanejamento de recursos humanos para atender essa situação caótica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E, repito, o leito não é só a cama ou ventilador. Inclui também recursos humanos e insumos de toda a parte de assistência que sabem tão bem quanto eu. Interessantemente, vocês percebem que eu não falei nada sobre EPI, né? Isso, na verdade, é tradução de uma preocupação. A gente percebeu que, diferentemente da primeira onda, em que todos os profissionais da saúde estão desesperados, querendo EPI, a gente percebeu uma queda enorme de adesão dos profissionais de saúde ao uso de EPI, principalmente em relação à máscara N95. Eu não sei como é esse comportamento aqui em Santa Catarina, mas diversos hospitais que eu visitei Brasil afora, mesmo na unidade Covid, os profissionais estão com máscara cirúrgica. Tanto que ninguém está falando falta máscara N95. E isso me preocupa, porque a reinfecção acho que já está mais que demonstrado que existe. Assim como a gente não sabe em relação à proteção vacinal contra essas novas linhagens, contra essas novas cepas. Então, há uma necessidade de reconscientização de todos os profissionais de saúde em relação à adesão ao uso de EPI, principalmente a máscara N95. Ao longo desse 1 ano de pandemia, cada vez mais tem evidência de que o que mais transmite realmente é a via respiratória. O lado de contato não é tão importante assim. A medida de higienização das mãos, a medida habitual em relação ao risco de contato é suficiente para diminuir o risco de contágio por contato. E aí vem o lado que me preocupa. Eu não sei exatamente como que é a situação aqui em Santa Catarina, mas eu vejo vários hospitais que o profissional entra e já põe o avental. E fica o plantão inteiro com o mesmo avental. No começo, a gente fez a mesma coisa. O que aconteceu? Muita infecção cruzada de bactérias multiresistentes. Então, é melhor profissionais trabalharem com roupa privativa, manter o hábito de higienização das mãos, do que ficar o dia inteiro com o mesmo avental. Senão, com certeza, quem aqui faz gestão de medicamentos deve ter percebido aumento de consumo de carbapenêmicos, consumo de linezolida, de vancomicina, e aí sem falar desses últimos, os mais recentes antimicrobianos. Então, eu acho que há necessidade, sim, de conversar com quem está lá na ponta fazendo assistência em relação a melhorar a adesão ao uso de máscara N95 e todo cuidado para evitar risco de transmissão cruzada de agentes multiresistentes. Tá? Deixa eu pensar se eu esqueci alguma coisa.
Obrigado. Ah, sim, perfeito. O doutor Eduardo lembra uma coisa bem importante. Triagem dos pacientes. Triagem em que sentido? A gente já sabe que paciente COVID nem sempre começa o quadro clínico com sintoma respiratório. Ao contrário, a gente sabe que quase 1/3 dos pacientes com COVID não tem sintoma respiratório. Os estudos variam a presença de tosse, na literatura varia de 76% a quase 90%. Então, tem pelo menos 10% dos pacientes com COVID que não tem sintoma respiratório. Muitas vezes, a manifestação clínica deles é diarreia, ou infarto, ou AVC. Então, nos preocupa agora, em que a situação piorou, quanto daqueles pacientes que internam como não COVID, na verdade, é COVID que levou àquela apresentação atípica. Por isso, há sim uma necessidade de fazer uma triagem para saber se esse paciente é um não COVID ou se é COVID com apresentação atípica. Lógico que o ideal é fazer isso lá na ponta, quando pedir o leito, já fazer essa triagem. Exatamente aquilo que eu comentei, para estar na UPA, e aí você já consegue separar aquele que é COVID confirmado e aquele que mantém suspeito porque o exame é negativo, para depois ser submetido ao RT-PCR. Então, ideal, lógico, nesse contexto, significa usar o teste de antígeno para fazer essa triagem. Os testes de antígeno, resultado em 30 minutos no máximo, então já permite a tomada de decisão rapidamente. Então, isso é uma questão importante a ser colocado. Em relação ao teste de anticorpo, recomendamos fortemente de parar de usar essa estratégia. Teste rápido de anticorpo, diante de tudo isso que já aconteceu, a limitação é enorme. Primeiro, sabemos que os kits têm sensibilidade diversa. Existem kits que têm sensibilidade próxima a 60%, e os melhores kits com teste com exame de ponta de dedo, na melhor das possibilidades, sensibilidade próxima a 76%, 80%. Quando você usa o soro ou plasma, essa sensibilidade alcança até 92%. Porém, vem a primeira questão. O uso de teste rápido de anticorpo não permite detectar a reinfecção, porque a reinfecção não significa vai voltar a aumentar IgM, vai voltar a surgir IgM. Então, não permite esse diagnóstico. Segundo, a gente também já sabe que existem outras doenças que podem dar exame falso positivo, entre elas, dengue. Então, o surgimento de IgM não significa exatamente ser COVID. E aí você fala, tudo bem, veio IgG, mas esse IgG é da infecção prévia ou infecção atual? Então, também não serve para isso. O paciente fala que já teve infecção no passado, então esse IgG é da infecção prévia? Não sabemos. Afinal, sabendo da possibilidade de reinfecção, não vai adiantar nada. Terceiro, estamos vacinando a população. E a gente, até agora, nossos conhecimentos é que a vacina previne principalmente contra formas graves da doença. Mas a gente não sabe se uma pessoa vacinada pode ou não ser um portador oligossintomático ou até assintomático. E aí, em relação à pessoa vacinada, com certeza a gente espera que apareça anticorpo. Então, teste de anticorpo, na minha opinião, está condenado para morrer, exceto inquérito epidemiológico, que vocês queiram fazer alguma coisa com esse inquérito. Mas a minha opinião é, esse teste, infelizmente, é para agora, diante de tudo isso, 1 ano da pandemia, é um teste para ser jogado no lixo. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. E aí, aproveitando esse gancho, que é o que a gente fala, o tempo de isolamento, né? Tempo de isolamento para paciente hospitalizado,
a gente recomenda, isso é baseado em diversos estudos em relação à viabilidade viral, não em relação à persistência de PCR, mas sim em relação ao cultivo de PCR. Quem teve forma grave da doença, que ficou entubado, ficar 21 dias e pelo menos 2 dias afebril. Não precisa fazer PCR para tirar o paciente de isolamento. Lógico, 2 dias afebril, desconsiderando o pessoal que tem infecção secundária, senão essa febre pode ser por uma pneumonia secundária. Tá? Então, isso é um fator que tem que ser levado em consideração. Paciente que não ficou entubado, ficou hospitalizado, mas só no leito clínico. 10 a 14 dias são suficientes para tirar do isolamento. E por que estou falando isso? Pode ser que em algum momento vocês tenham que ampliar leito pós-Covid. Eu chamo aqui pós-Covid, usando esse termo para quem está ainda com risco de transmitir a doença. Ainda precisa de UTI, ainda precisa de enfermaria, mas passou período de transmissibilidade. Né? Então, eventualmente, vocês podem juntar os pacientes com Covid, mas passou a fase de transmissão em um local, já que, teoricamente, esse risco de transmissão já caiu bastante. Não esquecendo que estamos vacinando profissionais de saúde. Então, naturalmente, os profissionais de saúde, teoricamente, também já estão protegidos. Certamente vocês vão me perguntar, e essas novas cepas? Protegem contra essas novas variantes? Resposta, não sei. Realmente não sei. A gente tem ouvido alguns estudos que relatam que sim, alguns estudos que relatam que não. A gente tem muita escassez de informação ainda. Então, não dá para a gente ter certeza se, afinal, essas vacinas que estamos aplicando protegem ou não contra essas novas variantes. Aí que vem, por isso que eu tenho reforçado sobre uso adequado de EPI. Até a gente ter resposta em relação a esse efeito vacinal, EPI continua sendo a nossa melhor arma. E por fim, gente, assim, depois eu abro para pergunta, se eu lembrar alguma coisa, eu complemento, mas aí vem a questão mais importante. É o que fazer para estimular quem está lá na ponta fazendo assistência. Primeira coisa isso também aplica-se para quem está na UPA. Para a população, aquilo que eu falei, conscientizando, mostrando o número de casos que tem. Mas para profissionais de saúde, mostra quantos pacientes que já foram atendidos e quantas altas já teve. Isso em cada unidade. Porque isso vai fazer com que aqueles profissionais sentirem que eu fiz diferença na vida de alguém. Isso é fundamental. Assim como os gestores mantêm diálogo com quem está lá na ponta. E eu falo isso pela experiência própria. Ano passado, lá no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, a gente virou o primeiro hospital referência para a Covid do estado. Quem conhece sabe que a gente lá é o Complexo HC, dividido em vários prédios. A gente pegou o maior prédio, que originalmente tinha 85 leitos de UTI e aproximadamente 700 leitos clínicos. A gente transformou em um mês para 300 leitos de UTI e 500 leitos clínicos. Isso significa que a gente pegou centro cirúrgico, pegou RPA, pegou unidade de cuidados intermediários, pegou várias enfermarias e transformamos tudo isso em UTI. E a gente chegou a 300 leitos de UTI. E eu estava ajudando nesse processo. Quando eu senti, depois de quase abrir os 300 leitos, chegou um dia, isso mais ou menos 2 meses após o início de auge da doença, eu percebi que quem estava lá na ponta estava um pouco aborrecido e até um pouquinho já manifestação de burnout. E eu estranhei isso ter acontecido tão precoce. Fui conversar com todo mundo e aí a gente entendeu o que a gente percebeu. Quem está lá na ponta atendendo
numa correria, recebendo dezenas de pacientes no mesmo dia, não tem a menor ideia o que estava acontecendo no hospital. E a gente percebeu que o que a gente fala na reunião de comitê de crise não chega a quem está lá na ponta. Tanto que tinha gente acusando que o comitê estava escondendo dados, estava escondendo o que estava acontecendo. O que a gente fez? A gente começou a colocar, logo na entrada do hospital, a gente colocou um totem que mostra todo dia quantos pacientes novos foram internados, quantos pacientes já passou para o hospital, quantas altas já tivemos, e cada momento que tinha uma alta, a gente colocava uma música, então todo mundo sabia que mais um paciente recebeu alta. E isso trouxe outra motivação para a equipe, porque eles sabem que estão fazendo diferença. E aí começou a aparecer, de uma forma interessante, uma competição entre as UTIs para ver quem dá mais alta. Então, isso foi uma nova forma de motivar todo mundo. Então, acho que é uma coisa que realmente recomendo para os gestores dos hospitais fazer, porque eu tenho certeza, está todo mundo cansado, ninguém aguenta mais. A gente, profissional de saúde, a vontade é falar para a população, você não fez sua parte, eu já fiz minha parte, chega, cada um arca com consequências de seus atos. Mas a gente não pode. A gente tem essa obrigação de fornecer o melhor à população. Mas a gente tem que cuidar de quem está cuidando. Por isso é importante fazer esse novo estímulo, senão as pessoas vão começar a largar e jogar a toalha. Então, eu acho que é importante a gente olhar quem está cuidando dos pacientes. Então, alguma forma de voltar a incentivar todo mundo, voltar a animar todo mundo é fundamental para que todo mundo continue vestindo camisa e não querendo desanimar. Na minha opinião, se a gente não toma atitudes em relação à prevenção, corre risco de a gente não ter Natal de 2021 também. Já perdemos Natal de 2020. E se continuar o comportamento que está, o Brasil vai virar um grande centro de Covid, com surgimento de novas cepas, e a gente, sim, infelizmente, a gente vai correr o risco enorme de não ter Natal, não ter Réveillon de novo agora em 2021. Acho que o principal que eu tenho para falar é isso. Vou abrir para vocês fazerem as perguntas. Janice, tem duas perguntas no chat, que uma é da Cris e outra do Dr. Rogério. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, pessoal. Só uma coisa que eu queria colocar para vocês. Nós estamos adquirindo testes rápidos de antígeno, como a doutora Rô falou, e estamos fazendo também uma nota técnica para orientar o uso dos testes rápidos de antígeno, porque não é para usar o teste rápido de antígeno, como alguns municípios estão usando, de praticamente eliminar o teste RT-PCR e só ficar testando com antígeno. E por quê? Qual é o problema? Porque, primeiro, a gente acaba perdendo todas as amostras de RT-PCR, até para fazer a investigação de novas variantes. A gente não tem aqui no laboratório, a gente não pode fazer nada com essas amostras. E segundo, que a gente perde toda a rastreabilidade, porque a gente só tem teste positivo e a gente não tem mais teste negativo. Aí vocês vão falar, as pessoas tem 11 mil testes no LACEN aguardando resultado. 11 mil testes porque todo dia está entrando 6 mil novos exames. Então, o LACEN está processando 5 mil testes por dia, mais as unidades de diagnóstico. Então, todo dia sai 5 mil e entra 6 mil. Então, é assim que está funcionando mesmo. Por isso que esse número não está parado lá, 11 mil exames parados. É porque estão chegando todo dia 6 mil RT-PCR e isso a demanda está grande. O resultado está saindo em 72 horas e quem está falando que está demorando 10 dias para sair um resultado de RT-PCR, no laboratório público isso não procede. O máximo que está chegando chega a 72 horas, até o máximo 5 dias, quando demora a amostra para chegar aqui no laboratório central, no fluxo, fora dos outros laboratórios, tá? Se isso realmente está acontecendo, essa demora de 10 dias, vocês têm que identificar o que está acontecendo, por que a amostra não está chegando, para a gente corrigir qual é o problema. E aí, o teste de antígeno, nós estamos conseguindo uma doação com a OPAS de 40 mil testes, esses testes vão chegar
a discussão, o acordo aqui vai ser que eles vão para a área de triagem, justamente para fazer essa triagem do paciente COVID e não COVID, tá? Não é para distribuir para o município, para ele usar ao bel prazer, não. Ele vai ser bem orientado e vai ser totalmente normatizado, justamente para a gente fazer esse processo de triagem. E o quadro que a própria doutora Rô falou é realmente um quadro bem, ao mesmo tempo difícil, duro, mas real. É o que pode acontecer, é o que bem a tendência do que vai acontecer no Brasil se não houver uma mudança muito drástica da condução nacional, estadual, regional e local no enfrentamento à pandemia, que não é simplesmente, não só com a questão do avanço da vacinação, que é importante avançarmos na vacinação dos prioritários e de outros grupos. Tá? Hoje mesmo já saiu uma fala do Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, dizendo que a vacinação vai ser anual, e é isso, a tendência nós temos vacinações anuais da Covid, da mesma forma que a gente tem da influenza e campanhas anuais, além de uma campanha de prevenção mais massiva, para que a gente possa abordar toda a população. Então, vamos ver aqui as perguntas. Deixa eu ver. Maria Cristina, achas que a maior letalidade em populações mais jovens tem influência do deslocamento da faixa etária provocado pela vacinação ou a variante seria mais importante? Então, de novo, né, sobre a letalidade em população mais jovem. Na verdade, a grande questão é que a gente não sabe qual é o denominador de pessoas infectadas, porque, infelizmente, a gente ainda tem restrição em relação à capacidade de testagem. De novo, por exemplo, muitos lugares estão testando só quem precisa internar, né? Então, é muito difícil de afirmar que a letalidade está maior por causa disso. Mas, sim, do ponto de vista de letalidade no hospital, a gente sente que sim, parece estar maior. Mas, de novo, está maior por quê? Aí a gente tenta entender uma questão, inclusive eu estava bastante curiosa para saber como que é o comportamento em relação à letalidade aqui no estado de Santa Catarina. Não sei se vocês viram o estudo que apareceu ano passado, avaliando a questão do hospedeiro em relação a risco de óbito. E aí eles fizeram um estudo de várias sequências de HLA e encontraram 3 regiões de HLA relacionadas a maior risco de óbito. Dessas 3 regiões, 2 delas estavam relacionadas a tipo sanguíneo. Então, aquilo que tinha no começo da pandemia, já algumas pessoas afirmarem que tipo sanguíneo pode influenciar, esse estudo mostrou que sim, teoricamente parece que pode sim. E qual tipo sanguíneo que parece ser mais grave? É o tipo sanguíneo A. Eu sei que Santa Catarina tem predomínio de pessoas com tipo sanguíneo A. Então, eu estava curiosa para saber qual é a letalidade aqui. Mas, olhando a letalidade de vocês não têm uma letalidade alta. Então, de novo, é a questão, na minha opinião, a questão principalmente em relação à assistência. O que mostra que, até antes de chegar nesse caos que vocês estão agora, vocês estavam oferecendo assistência de ótima qualidade. Então, eu tenho dúvida, né, para fazer a correlação em relação à letalidade, teria que padronizar a assistência, isso é impossível. Então, eu tenho dúvida em relação a isso. Mas, voltando à população mais jovem, eu acho que uma parte em relação a esse aumento de letalidade que está observando é a dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Afinal, de repente, aumentou tanto, por mais que vocês tentem aumentar a assistência, precisa ter um novo preparo. Então, não acho que a cepa realmente é mais letal. Para mim, é uma conjunção de todas as situações, tipo, e não querendo, assim, lógico, a gente aprende muita coisa nessa doença, mas, infelizmente, Manaus, Amazonas, não serve de cenário para tirar nenhuma conclusão. Eu tive infelicidade de ver lá paciente morrer sem oxigênio. Eu estava visitando uma UPA e aí, 5 minutos que falta oxigênio, morreram 3 pacientes.
Então, não dá para tirar nenhuma conclusão sobre esta cepa diante de um caos de assistência. Então, acho que é importante a gente ter certeza, ter esse entendimento para a gente poder analisar tudo de uma forma melhor. Se fosse no cenário ideal, será que a gente tem também aumento de letalidade? Então, acho isso importante de ser lembrado. A pressão hospitalar é importante, né? Se você tem, lembra que a gente conversava muito lá no pós, se você tem muita gente procurando o serviço de saúde ao mesmo tempo, você causa uma falência do sistema, porque ele não consegue dar conta da quantidade de pessoas, e aí o resultado é que o sistema não consegue dar assistência de qualidade. Exatamente, e isso que o Eduardo acabou de comentar, eu vou dar um exemplo, eu vou pegar uma microárea, né? Teoricamente, isso que você acabou de falar impacta dentro de uma UTI, por exemplo. Quando a gente começou a atender lá em São Paulo, a minha UTI, originalmente, é uma UTI de 7 leitos de doenças infecciosas. Quando começou a ter primeiros casos, a gente subiu para uma UTI de 13 leitos. Em um dia, a gente internou 6 pacientes. O que aconteceu? O médico interna paciente, não consegue nem avaliar direito, já está internando o outro. A gente perdeu o paciente porque o paciente intubado começou sedação não alcançou seu alvo, o paciente simplesmente mexeu e desconectou o circuito de ventilador. Quando o médico terminou de admitir voltou para ver, o paciente foi a óbito. Então, numa situação de caos, infelizmente, não dá para tirar conclusão. Certo. Outra pergunta é Maria Cristina também. Peraí, só um pouquinho. Achas que a maior letalidade... não, você já teve a pergunta de novo. Qual a opinião da doutora Rô sobre o ELMO, desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Ceará? Perfeito. Aquele ELMO, né, o HELMET, né, a capacete para fazer ventilação não invasiva. Perfeito. A grande questão é, o HELMET necessita também o uso de um filtro EPA para diminuir, teoricamente, para diminuir a disseminação da partícula viral. Gente, o filtro EPA está em falta no mercado. Aí, vamos lá. Em relação à ventilação não invasiva, então, a gente tem... Vou pegar principais estratégias de oxigenoterapia antes de intubação. A gente tem catéter nasal normal, máscara de macronebulização, máscara de Venturi, catéter nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva. No ano passado, no início da pandemia, muitas pessoas defenderam intubação precoce pelo risco de dispersão da partícula viral nessas estratégias de pressão maior. Em junho ou julho do ano passado, agora não lembro mais, saiu 3 artigos comparando dessas estratégias não invasivas, qual que tem a dispersão viral de maior distância. Adivinhem qual foi? Foi catéter de oxigênio normal. Não foi nem catéter de alto fluxo. E aí, vamos comparar. Catéter normal, a ponta do catéter fica no nariz, na entrada do nariz do paciente. Catéter nasal de alto fluxo é enfiado lá dentro. Né? VNI tem todo o sistema que fecha e aí exala. Venturi tem a válvula que abre. Então, qual que teve mais dispersão? Foi catéter normal, por quê? Porque está lá na entrada do nariz. Então, não faz sentido esse argumento de que não pode fazer VNI porque tem maior risco de dispersão. Esse estudo mostrou que não foi. Segundo, vários estudos, e a gente tentou fazer lá no Hospital das Clínicas, comparando exatamente distância e diferentes instrumentos, né, de oxigenoterapia, onde que tem mais risco de dispersão. A gente teve de mais de 170 amostras que a gente fez, a gente não conseguiu nem recuperar PCR positivo. Então, o mais importante não é qual instrumento que se usa.
De novo, é VNI, desculpa, é EPI do profissional de saúde. O que importa é, o profissional de saúde tem que estar com máscara N95 e não é qual ferramenta que se usa no paciente. Inclusive, a gente não faz intubação como as pessoas recomendam de colocar pinça no tubo. Porque a gente não tem pinça dentro da UTI, a gente não tem pinça direto no PS. Então, a gente faz o que a gente habitualmente faz. O que importa é proteção do profissional e não fazer uso de as coisas que a gente sabe que vai acabar. Eu vou repetir, mesmo o filtro EPA já está com dificuldade de encontrar no mercado. Agora, questão de realmente tem uma questão bem importante. É sim uma ótima estratégia para fornecer pressão positiva, só toma cuidado em relação à conjuntiva do paciente, em relação ao olho. Porque como é capacete inteiro e está fazendo pressão positiva, então o paciente tem que ter cuidado para não ter lesão ocular, não ter lesão de córnea. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa lembrar para não causar lesão ocular. Tá bom? Ok. Vamos ver. Próxima pergunta. Deixa eu ver. A Jane é porque pediu para fazer a pergunta. Jane, pode perguntar. Boa tarde. Acho que nós estamos tão concentrados aqui lhe ouvindo que ninguém nem consegue fazer pergunta. Mas, assim, muito bem-vinda, né, a sua presença aqui. E eu sou diretora da atenção primária, a gente tem várias estratégias, mas realmente essa questão do atendimento domiciliar a gente não tem organizado, pode ser que alguns municípios façam, a gente tem visto experiências até de iniciativa privada, de home care, de fazer esse atendimento domiciliar. A gente pode evoluir para isso também. Mas hoje eu vejo a atenção primária, por mais que a gente tente fortalecê-la, também desorganizada pelo fluxo de pacientes, que tem que atender aí, que não pode deixar de atender uma gestante, enfim, os pacientes crônicos e uma grande quantidade de pacientes sintomáticos com Covid, né? E o adoecimento dos profissionais. Então, eu estou sempre orientando para não fechar unidades, para não descentralizar, né? Ou melhor, centralizar, e porque é tão importante a unidade lá no território, cuidar dos seus usuários, mas a gente vê esse movimento sempre contrário, né? Eu queria saber da sua opinião, eu acho que seja a mesma, mas até para organizar esse atendimento com qualidade, domiciliar, enfim, é necessidade que a unidade fique aberta. Porque se centralizarmos, acho que a gente perde o controle das nossas ações. Doutora Jane, acho que a senhora fala uma coisa bem importante mesmo. Existem algumas coisas habituais que a gente pode fazer domiciliar e existem coisas que a gente não pode mesmo. Por exemplo, exatamente pré-natal, né? Então, eu concordo. A gente, inclusive agora com vacinação, se Deus quiser, a gente começar logo a vacinação de influenza, não sei quando que vai ser isso, mas eu concordo que unidade básica de saúde não pode fechar para ser exclusivo Covid. Porém, é fundamental ter fluxo separado, até para uma gestante não pegar Covid na UBS. Então, essa triagem que tem logo na entrada, inclusive tem locais que a gente viu, o pessoal simplesmente coloca uma indicação, né? Sintoma respiratório para o lado direito, não sintoma respiratório para o lado esquerdo. Só que uma coisa importante aí que vem, principalmente a pessoa de faixa etária maior que está sendo vacinada, né? Ou mesmo o próprio profissional de saúde que está sendo vacinado. O que acontece? Como eu acabei de comentar, eles podem ser portadores assintomáticos. Por isso, qualquer coisa que pode fazer para reduzir o fluxo de pessoas na unidade básica de saúde é desejável e recomendável. Então, aí que vem de novo a importância de agentes comunitários de saúde. O que dá para fazer em casa, faça em casa. Até eu sei que todo mundo está aumentando, né, renovando receita
aumentando a validade da receita. Isso realmente é altamente recomendado. E aqui vem a mesma coisa. Existem algumas ações que eu realmente torço para que fique legado da Covid. E um desses legados é a gente começar a ter mais atendimento domiciliar. Então, se o agente comunitário, né, ou quem está fazendo telemonitoramento, também faça monitoramento de doenças crônicas, né? Agente comunitário começar a fazer mais aferição de pressão e destro com o paciente em casa. De repente, essas mesmas pessoas da unidade que já tem farmacêutico, já deixa separado o medicamento para que o agente comunitário possa levar até a casa, para reduzir a procura dos pacientes para a unidade básica de saúde. Porque a maior preocupação é a própria unidade transformar-se num centro de disseminação da doença. E aí, uma coisa, doutor Eduardo, uma coisa importante para quem está ouvindo é como a gente faz, porque eu estou só aumentando o trabalho de quem está na atenção primária, na telemonitoramento, assistência domiciliar, tudo isso. Alguns municípios, inclusive, acho que um dos municípios que fez isso foi Foz do Iguaçu. O que eles fizeram? Pegou todos os servidores públicos que estão afastados por pertencer ao grupo de risco e pegou esses para fazer telemonitoramento. Se você tem um questionário padrão bem estruturado, quem sabe ler consegue ligar para fazer essa pergunta. Só que o que precisa é uma rede que aí tem que criar o score para detectar que a pessoa está piorando, aí sim acionar profissional de saúde para fazer essa avaliação. Porque, querendo ou não, todos os estados, todos os municípios têm uma porcentagem de servidores que estão em casa, mas eles estão recebendo. Então, não é nada mais que o justo eles contribuírem para o enfrentamento desse caos que está agora. Então, isso é uma estratégia que vale a pena. E aí, sim, quem não pertence ao grupo de risco pode, sim, se deslocar até domicílio, se for da atenção primária, para fazer essa assistência presencial. Não vejo. Nossa. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguém. Só tem Rogério que levantou. Tá. Jane, tá ok. Rogério levantou a mão, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutora Rô. Seja bem-vindo ao Estado. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Rogério Barcalo, eu sou coordenador do SAMU da Mesorregião Extremo-Oeste do Estado. E é onde a gente teve o epicentro dessa nova onda no Estado, né? A gente está, vamos dizer que a gente está umas 3 semanas antecipadas do restante do Estado. Nós transferimos aqui pacientes do UTI para fora da nossa mesorregião neste ano, 102 pacientes para fora da nossa mesorregião, fora as transferências internas. Isso lotou, obviamente, depois que lotamos o leito de UTI aqui, abrimos muito leito de UTI nessa nossa mesorregião, mas ainda assim temos 160 pacientes na fila de espera de UTI, segundo os dados da central de leitos de ontem, de tarde. Isso é muito maior do que a capacidade que a gente tem de ampliação de leitos agora, mesmo usando todos os ambientes hospitalares. Isso gerou uma demanda da gente recriar critérios de seleção dos pacientes, tanto de UTI para os pacientes que vão para leitos de retaguarda, que a gente criou uma subclassificação que não existe até agora, que é o paciente de enfermaria, mas de hospital de referência, digamos assim, mais ou menos esses leitos de enfermaria da USP, salvo, obviamente, as devidas proporções. Que a gente abriu leito de enfermaria em hospital de retaguarda, mas muito pequeno, né, com estrutura muito inferior ao necessário, e abriu leito de enfermaria nos hospitais maiores, que são as referências regionais. Eu gostaria de saber da senhora, assim, eu sei que existe um critério que a AMIB e a Associação Brasileira de Emergência se posicionou em relação a situações de escassez. A gente está começando a usar aquele critério agora para selecionar os pacientes que estão na lista de UTI,
mas a gente está querendo criar um critério aqui, e aí a minha pergunta vem nesse sentido, se a senhora tem já algum critério para esse paciente que pode ir para um leito de retaguarda mais distante, digamos assim, no centro de maior referência, um que precisa ficar numa enfermaria, que seria o equivalente, salvo as devidas proporções dessa enfermaria da USP, e os critérios de UTI dentro dessa situação, porque a gente sabe, por exemplo, que todos esses pacientes, a princípio, com uma saturação abaixo de 94, com máscara 15 litros, deveriam estar na UTI porque teriam indicação de VNI. Mas com esse número de pessoas que a gente tem na lista de espera, fica uma situação um pouco delicada. Ao mesmo tempo, se a gente colocar só paciente entubado, com sulfa positivo, insuficiência renal, uso de droga vasativa, que a gente sabe que esses obrigatoriamente têm que ficar na UTI, talvez a gente aumente muito a mortalidade desse paciente na UTI, sem salvar também aqueles outros que pudessem ser viáveis. Não sei se a senhora tem alguma experiência dessa situação, se pudesse ajudar nesse sentido. Rogério, você fez uma pergunta que é exatamente o que aconteceu lá em Manaus, que a gente teve que enfrentar, e a gente colaborou, sim, para criar esses critérios, né? Acho que a primeira coisa a gente tem que entender que não estamos numa situação normal. A gente pode dizer que estamos numa situação de catástrofe, e por isso que numa situação de catástrofe, a gente tem que pensar, infelizmente, em quem tem maior chance de sobreviver e dar leitos para quem tem maior chance de sobreviver. Não à toa, acho que deve ser você que fez a pergunta, ou aliás, para o doutor André, que a gente teve a conversa, eu sei exatamente o que o André e a Manu viram aqui, né? E exatamente me perguntaram se a gente tinha isso. Lá em Manaus, a gente criou exatamente os critérios de transporte e os critérios de internação. Lógico, não significa que quem está fora desses critérios não precisa ser assistido. Não tem nada pior para a população do que ver seu ente querido morrer sem ter assistência. Então, isso é a primeira coisa que a gente recomenda, nunca deixa de assistir. Nunca deixa o paciente morrer numa ambulância, nunca deixa o paciente morrer em casa. Porque isso, impacto emocional para a família é indescritível. Segundo ponto aí entra no lado, acho que todo mundo sabe, ainda que o senhor coordena o SAMU, com certeza sabe disso, numa catástrofe, tipo cai um avião, você dá leito, você atende primeiro quem tem chance de sobreviver. Não à toa que nos critérios de transferência dos pacientes de Manaus, logo no começo, a gente priorizou quem? Quem estava na máscara de oxigênio e não quem está entubado. Por quê? Aquele que está entubado, no meio do caminho, pode descompensar e chegar lá morto. E aí, um transporte feito sem trazer benefício para ninguém. Então, esses critérios sim precisam ser criados, mas, comentei isso hoje de manhã com o doutor André e o doutor Eduardo, ideal, vocês têm que pactualizar entre vocês, baseado exatamente o que tem na AMIB e o que tem na Sociedade de Medicina de Emergência, para que não haja conflitos internos. E tem respaldo exatamente dessas duas sociedades para criar isso. Agora, em relação a qual momento de entrar na UTI, aí depende. Depende do que você consegue de fazer de suporte antes de chegar na UTI. Vou pegar novamente o exemplo do Hospital das Clínicas. A gente é um hospital de alta complexidade, então a gente não recebeu nenhum paciente que estava em catéter de oxigênio. Todos os pacientes que recebemos estavam, no mínimo, na máscara não reinalante. E aí, a gente não, como eu comentei, a gente tinha 300 leitos de UTI e 500 leitos clínicos. O que a gente fez? Aquele que melhora com VNI pode ficar na enfermaria. Aquele que não melhorar com VNI vai para a UTI. De tal modo que, no começo, a nossa taxa de ventilação mecânica na UTI foi de 80%. Eu nunca vi uma UTI que 80% dos pacientes estavam entubados. Por isso, depende da sua capacidade de assistência antes de chegar à UTI. Por isso, para isso, é difícil criar um critério, porque com certeza, mesmo aqui,
tem diferenças regionais e diferenças entre hospitais. É muito mais cômodo, sim. Aí, quando a gente acalmou, aí foi ao contrário. No momento que a gente acalmou um pouco, aí a gente tinha paciente na UTI em VNI. Né? Então, depende totalmente do comportamento epidemiológico e da capacidade de assistência no leito clínico. Quando a gente acalmou, a gente começou a reduzir fisioterapeutas na unidade COVID. E a gente falou, então não dá para ficar na enfermaria paciente que precisa VNI. Então, depende totalmente da sua capacidade de assistência. Só que um dado importante, eu reforço isso. Peça para o pessoal agregar a estratégia de pronação na assistência a esses pacientes, mesmo pronação em casa. Aí eu comentei com vocês, quando eu coloquei o oxímetro aquele dia que não estava legal, eu estava saturando 91%. Eu fui internada? Não, eu me pronei em casa. E aí responde super bem. Então, pede para o pessoal agregar essa estratégia na assistência aos pacientes com Covid. Ajeita leito, ajeita a maca, colocar colchão para o paciente ficar confortável, mas isso é uma ferramenta baratíssima, super barato, é só fazer um jeito que o paciente fique confortável na posição de prona. Doutora, se a senhora puder compartilhar depois os critérios que foram criados em Manaus, porque a gente já tem trabalhado nesses critérios aqui, e a gente está construindo uma planilha com formulários eletrônicos que a gente vai apresentar para o comitê de crise, que acredito que deva servir, inclusive, de parâmetro para o restante do Estado, para justamente ter esse controle de onde a gente está com os pacientes em máscara, ou indicação de UTI, quanto estão em intubação em cada hospital, para a gente gerenciar isso, que é hoje uma dificuldade muito grande, né, para que esses dados tenham online. A gente só está dependendo desses critérios, e eu concordo com a senhora, a gente precisa... O problema é que em catástrofe a gente já tem estabelecido isso, em catástrofe trauma, né? Como eu sou do APH, a gente já conhece os protocolos desenvolvidos pela sociedade, pela associação, pelo Colégio Americano de Cirurgiões, né? Que é o padrão para o mundo todo. Mas em catástrofes infecciosas, digamos assim, a gente não tinha esses critérios anteriores. O documento da Abramed e da AMIB, ele serve muito para esse paciente que já tem indicação de UTI, sem dúvida nenhuma. Mas a gente fica em dúvida desse paciente, ele deveria estar em VNI, ele pode estar numa enfermaria dentro de um hospital regional, ou ele teria que estar numa UTI. Esses pequenos detalhes é que a gente precisa. Se puder compartilhar esses critérios de Manaus, eu agradeço. A gente vai usar ele como parâmetro para definir e adaptar a nossa realidade local. Pode deixar, pode deixar. Ok, gente. Mais alguma pergunta, mais alguma questão? Então, Carmen? Só agradecer, né? Tá ótimo, então. Eu acho que foi bem rico aqui de informações. A doutora Rua ela vai ficar até sexta-feira aqui no estado, aqui na região. Amanhã ela vai estar aqui no Hospital Florianópolis, no Caridade, e à tarde ela se desloca para Criciúma, para visitar o hospital lá, o Hospital São José. Eu estou conversando, tem alguma equipe, alguma gerente aí de Criciúma presente? Acho que não. Vou fazer contato com a pessoa de Criciúma, também de Araranguá, para estar acompanhando. Eu acho que com a Foz está aí presente, né? Quem é que está presente aí da região? Porque no... Marcelo. Oi? Marcelo é da Foz? Ok, Marcelo da Foz. Então, assim, o que vai acontecer? A Rô está indo amanhã para Criciúma, visita. Eu estava conversando com o secretário Acélio e também vou falar com a gerente de Criciúma e de Araranguá para ver se organiza uma palestra rápida assim, com gerentes e gestores e também com profissionais da MESC, aí, da rede de municípios, para ver se a gente consegue
pelo menos durante 1 hora, a Rô fazer essa mesma conversa geral, esses pontos. Acho que ficou bem interessante que ela faça esse apanhado de questões. Vai ser bem cansativo, mas a Rô, ela aguenta, né? Eu sei que ela aguenta porque ela gosta disso tudo também, né? Otimizar, que aí ela, num dia só, ela visita os hospitais e faz essa conversa com a gestão e com as equipes da ponta. Aí, na quarta-feira de manhã, ela visita Araranguá, depois ela se desloca, vai fazer uma viagem longa até Camboriú, vai visitar o Ruth Cardoso, aí pernoita em Balneário, em Camboriú, ali na região. De manhã ela visita o Marieta, em Itajaí, e aí acho que dá para fazer também essa mesma conversa ali na Foz, tá, Marcelo? Com os gestores, profissionais, a gente faz uma articulação também. A equipe médica mesmo. Com a equipe médica, que aí, o ideal seria essa, com a equipe médica geral, porque aí conversa dentro do hospital, que é a principal ponta, né, com as equipes. Eu vou pedir para vocês articularem mais ou menos o horário que chega para que ela visite. Ela vai explicar para você como é que ela gosta de fazer, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem isso tudo. E aí visita o Marieta na quinta-feira, depois se desloca para Joinville. Vou pedir ajuda também para o Tiago, lá do Joinville, para o Jean, secretário de Saúde. A gente vai lá, visita o hospital regional lá de São José, né? Lá em Joinville. E depois ela retorna, tem uma reunião aqui na sexta-feira de manhã com o secretário André, que ela vai trazer a devolutiva, e já retorna para São Paulo. Mas aí que é bom ela até falar o que ela precisa também, como é que ela gosta de entrar nos hospitais, conversar com os profissionais. Acho que seria até bom para a gente se planejar para tornar mais efetiva a visita, tanto da parte mesmo junto com o pessoal da assistência, mas também essas conversas, como foi a conversa que a gente fez hoje com a equipe técnica da SES. Perfeito. Então, assim, pessoal, geralmente, eu costumo fazer a visita, primeiro, exatamente entendendo o fluxo como um paciente chega, né? Tipo, se é hospital referenciado, por onde entra a ambulância e como que é a distribuição da situação. Geralmente, a gente tenta conversar com alguém que está lá na ponta para entender o que está percebendo em relação a quais são as dificuldades e o que está percebendo em relação à situação de aumento de casos, como a equipe está enfrentando isso. E, lógico, também com gestores, por causa da questão de insumos, o que está percebendo, onde está apertando, né, onde está o calcanhar de Aquiles, para que a gente possa entender, porque uma coisa é tudo isso, é uma situação que eu estou trazendo a experiência de outros lugares, mas eu não vou conseguir fazer uma colaboração adequada, recomendação adequada, se eu não enxergar na ponta. Então, a ideia é exatamente... Um exemplo disso eu estava os últimos 3 dias lá em Juiz de Fora, e quando a gente reuniu, a gente tinha uma proposta de ampliação de leito de um jeito. Quando chegou à ponta, a gente mudou totalmente a ideia de ampliação. Então, eu preciso enxergar até para poder recomendar para o Estado qual a melhor forma de organizar ou até reorganizar a estrutura hospitalar. Então, a ideia é enxergar o que está acontecendo lá na ponta mesmo, tá bom? Só quero responder a pergunta de algum colega sobre atendimento domiciliar, né, que eu sugeri. Eu sei que dificilmente as equipes têm fisioterapia. Isso é com certeza, é difícil ter físio nas equipes de agente comunitário de saúde. Isso praticamente não existe. Dá para fazer sem? Dá, desde que todo mundo seja capacitado. Precisaria uma capacitação importante. E aí, dentro dos critérios que foi estabelecer de fazer atendimento domiciliar, usar essa estratégia para que não tenha nenhum sinal de insuficiência respiratória. Então, é como se fosse fazer para evitar piorar do quadro, e não quem já piorou o quadro, entendeu? E aí, nesse sentido, é melhor fazer com CPAP do que com BIPAP, porque ajuste de BIPAP requer um conhecimento um pouco maior, enquanto o CPAP é mais tranquilo.
Mas aí vem todo o lado de como conversar com o paciente, como colocar máscara, então precisa, sim, uma capacitação. Dá para enfermeiro fazer isso? Dá, desde que seja capacitado. Caso contrário, tem risco enorme de paciente não conseguir adaptar e até risco de fazer barotrauma. Então, precisa uma ótima capacitação, tá? Só respondendo essa pergunta. Então tá ok, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Carmen e equipe. Até sexta-feira a gente vai estar percorrendo e a gente vai conversando mais aí, tá certo? Quem tiver mais alguma questão, alguma dúvida, é só encaminhar aqui para a gente, encaminha para mim, para a Carmen, a gente encaminha essas questões para a Roval, a gente vai utilizar ela muito, assim, principalmente para essa dúvida que o Rogério colocou em relação ao fluxo, ao atendimento, e outros pontos que achar relevante até a presença dela até sexta-feira. E no mais, bom trabalho aí para todos vocês e boa sorte para todos nós. Boa sorte, pessoal. Coragem, tá? Boa sorte e muita força para todo mundo. E o principal é motivar, o desafio principal é motivar as pessoas, né? Conforme falou, na primeira onda as pessoas tinham motivação, agora as pessoas já estão com burnout e é bem difícil fazer isso mesmo, motivar, mas a gente tem que buscar força de onde a gente não tem para trazer essa motivação e boa sorte a todos. Obrigado, gente. Tchau. Boa tarde, obrigado pela aula, doutora. Tchau, obrigada. Até mais.